prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora ao item 10 do nosso material didático, perseguição aos anabatistas novacianos em Constantinopla, no ano 342 da era cristã. Neste ano, Macedônio, católico ariano, foi empossado bispo de Constantinopla. Iniciou uma grande perseguição aos anabatistas. O historiador Sócrates de Constantinopla descreve essa perseguição. Mas agora devemos mencionar de que maneira Macedônio desolou as igrejas nas cidades e províncias ao redor de Constantinopla. Esse homem, como eu já disse, tendo tomado o bispado, infligiu inúmeras calamidades àqueles que não estavam dispostos a adotar seus pontos de vista. Suas perseguições não se limitaram ao que eram reconhecidos como membros da Igreja Católica, porque ele era ariano, né? Então ele perseguia os católicos romanos também. Mas estenderam-se também aos novacianos, visto que ele sabia que eles mantinham a doutrina do homócio. Homócio significa o quê? Essência, da mesma essência. Porque eles pregavam que Jesus Cristo, como Deus, era da mesma essência do Pai. E Ário não aceitava isso, tá bom? Eles, portanto, com os outros, sofreram os sofrimentos mais intoleráveis, mas seu bispo, de nome Angélios, efetuou sua fuga. Muitas pessoas eminentes, por sua piedade, foram presas e torturadas, porque se recusaram a se comunicar com ele. E depois da tortura, eles forçaram os homens a serem participantes dos santos mistérios. Suas bocas foram abertas com um pedaço de madeira. Ou seja, ele está capturando os novacianos, anabatistas, e obrigando eles a testemunhar a fé ariana, né? Então, as bocas abertas com um pedaço de madeira. E então, os elementos consagrados lançados dele, ou seja, abria a boca e fazia eles engolir a hóstia, né, dos arianos. Os arianos, irmãos, eles são satanistas igual aos romanos. Eles também acreditavam em purgatório, né? Aqueles que foram assim tratados consideraram isso uma punição muito mais grave do que todas as outras. Além disso, eles prenderam mulheres e crianças e as obrigaram a serem iniciadas pelo batismo, né? Por quê? Porque os arianos também, eles pregavam o batismo infantil. Eles eram católicos, só que pregavam que o Deus que morreu na cruz era um Deus menor. E prossegue. E se alguém resistisse ou falasse de outra forma contra ela, surgiam imediatamente açoites, e depois dos chicotes, amarras e prisão e outras medidas violentas. Vou relatar aqui um ou dois exemplos pelos quais o leitor pode ter alguma ideia da extensão da dureza e crueldade exercida por Macedônio e aqueles que estavam no poder. Eles primeiro pressionavam em uma caixa e depois cerravam os seios das mulheres que não queriam se comunicar com eles, ou seja, os novacianos, né, que não queriam entrar em comunhão com os arianos. As mesmas partes das pessoas de outras mulheres queimavam em parte com ferro e em parte com ovos intensamente aquecidos no fogo, queimando os corpos das irmãs. Este modo de tortura, que era desconhecido mesmo entre os pagãos, foi inventado por aqueles que professavam ser cristãos. Esses fatos me foram relatados por Alchanon, o velho, o presbítero da igreja novaciana, de quem falei no primeiro livro. Ele disse também que ele próprio suportou não poucas severidades dos arianos,
antes de alcançar a dignidade de presbítero, tendo sido jogado na prisão e espancado com muitos açoites, junto com Alexandre, o Paflagônio, seu companheiro na vida ministerial. Ele acrescentou que ele mesmo foi capaz de suportar essas torturas, mas que Alexandre morreu na prisão dos efeitos de sua imposição. Ele agora está enterrado à direita daqueles que navegam na Baía de Constantinopla, chamada Ceras, perto dos rios, onde há uma igreja dos novacianos com o nome de Alexandre. Além disso, os arianos, por instigação de Macedônio, demoliram muitas outras igrejas em várias cidades. A dos novacianos em Constantinopla, perto de Pelargos. Porque mencionei particularmente esta igreja, será visto pelas circunstâncias extraordinárias relacionadas a ela, como testemunho pelo mesmo Alxanon, o Velho. O edito do imperador e a violência de Macedônio haviam condenado à destruição as igrejas daqueles que mantinham a doutrina da consubstancialidade. O que é isso? Os novacianos pregavam a Trindade, como nós pregamos, né? Que existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. O decreto e a violência chegou a esta igreja, e também aqueles que foram encarregados da execução do mandato estavam à disposição para executá-lo. Não posso deixar de admirar o zelo demonstrado pelos novacianos nessa ocasião, bem como a simpatia que experimentaram daqueles a quem os arianos, naquela época, expulsaram, mas que agora estão na posse pacífica de suas igrejas. Pois quando os emissários de seus inimigos estavam urgentes para realizar sua destruição, uma imensa multidão de novacianos, auxiliados por vários outros que tinham sentimentos semelhantes, ou seja, pessoa até da população, que às vezes vendo, poxa, um cristão tão bom, né? Reunindo-se em torno da igreja, demoliram-na e transportaram seus materiais para outro lugar. Este lugar fica em frente à cidade e é chamada Sicae, e forma o terceiro distrito da cidade de Constantinopla. Essa remoção foi realizada em muito pouco tempo, devido ao extraordinário ardor das numerosas pessoas que nela se empenharam. Uma carregava telhas, outras pedras, uma terceira madeira, alguns se carregando com uma coisa e alguns com outra. Até as mulheres e as crianças ajudaram no trabalho, considerando-o como a realização de seus melhores desejos e considerando a maior honra serem considerados os fiéis guardiões das coisas consagradas de Deus. Dessa forma, naquela época, a igreja dos novacianos foi transportada para Sicae. Muito tempo depois, quando Constâncio II morreu, o imperador Juliano ordenou que seu antigo local fosse restaurado e permitiu que eles o reconstruíssem lá. Escrito por Sócrates de Constantinopla, no livro 2, em 450 da era cristã. Esse Juliano, ele não era cristão, não. Ele era pagão. Lembre-se dele. Ele teve os seus parentes mortos exatamente por Constâncio II. Tá bom? E ele, quando ele assume o poder, o que ele faz? Ele cria problema principalmente para os católicos romanos. Mas aqueles que eram perseguidos, judeus, no caso, olha, os novacianos e os pagãos em geral, ele falou, olha, liberdade para vocês, eu não vou perseguir ninguém. Irmãos, nós vamos ver depois, a morte desse homem foi algo até sinistro. Tem alguns assim que dizem que um demônio matou ele. Por quê? Porque ele estava enfraquecendo o catolicismo romano. E eu sempre digo para vocês, o catolicismo romano, ele é mais importante para o demônio
do que o próprio paganismo. E como que eu evidencio isso? Na história, olha, o espiritismo dos celtas, que são chamados de pagãos nesse período, tá bom? Ou bárbaros, o espiritismo dos celtas, o espiritismo dos africanos, o espiritismo dos incas, dos astecas, dos maias, dos nativos do Brasil, o espiritismo de todos esses povos teve que dobrar o joelho diante dessa instituição pagã que é a Igreja Católica. E por que ela é importante para o demônio? Porque ela enganou a humanidade, irmãos. Ela enganou a humanidade. Hoje, para você falar de Jesus para um judeu, o judeu não quer ouvir falar de Jesus. Porque ele fala, vocês, cristãos, vocês só criaram problema para o judaísmo na história, vocês são maus. Aí eu tenho que explicar para ele que não. Só que é difícil você convencer, até alguns assembleianos. Tá bom? Então, você convenceu um judeu de que, na verdade, essa não é uma representante do cristianismo. Você convencer um muçulmano, para você evangelizar um muçulmano, você não consegue. Para você convencer um comunista, por que o comunista odeia também o cristianismo? Por que eles matam o cristianismo? Por que eles permitem todas as outras religiões? A China é um país altamente religioso, irmãos. Mas por que eles odeiam o cristianismo? Porque eles dizem, nos escritos dos comunistas, eles dizem, os cristãos sempre estiveram do lado dos ricos e dos poderosos. Por isso que eles têm que ser controlados. Tá bom? Então, nós não conseguimos evangelizar os comunistas. Se eu conseguisse provar para os comunistas, para os muçulmanos, para os judeus, que aquela instituição não era o cristianismo, a perseguição ao cristianismo no mundo ia diminuir muito. Só que todos os livros didáticos do mundo, do Brasil, até livros didáticos escritos pela CPAD, né, livros escritos pela CPAD, chamam eles de cristãos. Né? Eu ainda sonho, irmãos, que um dia eu vou conseguir, sabe, assim como eu estou fazendo esse trabalho de história da igreja, eu ainda vou conseguir escrever um livro de história geral contando a verdadeira história, chamando catolicismo de catolicismo. Aquela obra que eu falei para vocês, escrita em espanhol, tá bom? Eu vou disponibilizar essa obra para vocês lá no grupo, tá bom? Conseguir explicar para essas pessoas que, na verdade, aquele título tem que ser alterado. O título da obra é Os Crimes do Cristianismo. Né? Então, eu explicar para eles que, na verdade, o título daquela obra tem que ser Os Crimes do Catolicismo. Tá bom? Eu estou colocando ela, são em 10 volumes. Eu tenho ela traduzida, tá bom? Para o português. Eu estou colocando ela em 10 volumes lá, se vocês quiserem baixar, guardar essa obra, porque é importante. Tá bom? É importante, né? O título está lá. História criminal do cristianismo. História dos crimes do cristianismo. Nós somos defensores da fé cristã. Nós temos que explicar isso para o mundo. Nós temos que começar explicando para as igrejas evangélicas e também explicar isso para o cristianismo. Nos meus livros, no meu livro do seminário, em todos eles eu coloco explicações